Nessa aula, a gente vai aprender sobre portas, sockets e serviços comuns. Então, basicamente, portas, elas são pontos de comunicação em um dispositivo que funcionam aí como portas de entrada e saída para dados, né, para comunicação. Então, literalmente, a gente pode pensar como uma porta, né, porque numa porta a gente entra e sai de uma sala, por exemplo. No mundo de redes, as portas servem para uma comunicação entrar e sair, né, de máquina a máquina. E normalmente cada serviço, então, escuta em uma porta específica, podendo ser uma porta de 0 a 65.535, tá? Então, um exemplo aí seria quando você acessa um site e seu navegador se conecta à porta 80, então vai estar conectando na porta HTTP ou na porta 443, que seria o HTTPS, beleza? Mas percebam que, e é importante entender isso, que não necessariamente todo o serviço HTTP, por exemplo, vai estar associado a uma porta 80 ou uma porta 443. Eu posso simplesmente personalizar como eu bem entender. Então eu posso ter uma aplicação hospedada na porta 2000, 3000, é muito comum ter aplicação web hospedada em porta 8000, 8080, 8443, tá? Então isso não é uma regra, tá? E também serve para a associação do serviço com o protocolo. Então, por exemplo, não é necessariamente que a porta também 80 está aberta, está acessível, que vai ser um protocolo, né, um serviço HTTP que vai estar sendo hospedada, né, nessa porta em específico. Beleza? E aí, falando sobre sockets, basicamente um socket ele combina um IP de origem com uma porta de origem e o IP de destino com a porta de destino. Então, como exemplo aqui, teria essa comunicação que está acontecendo aqui do nosso IP, então 192.168.0.10, e daí a gente tem uma porta aleatória, normalmente maior que 1024, tá? É só um padrão. Então, e porque as portas abaixo de 1024 normalmente são reservadas para porta de serviço, mas não obrigatoriamente. E então vai ter uma porta aleatória que vai se conectar então na porta HTTPS nesse caso, num servidor público, né? Nesse caso aqui, o exemplo é nosso computador conectando no IP aí público do Google, e basicamente isso aí representa um socket, tá? É importante ressaltar que essa comunicação não é direta, tá? Então não quer dizer que o nosso IP aqui está comunicando com esse IP público, né? Tem toda uma comunicação e nossos dados, por exemplo, vão passar por diversas rotas e diversos IPs, né, no meio dessa interação. Então, mas é só uma forma de representar a comunicação que está acontecendo, porque afinal a comunicação final é da minha aplicação, do meu computador, com o servidor da Google nesse exemplo. E aqui a gente tem o uso de alguns serviços comuns. Então é muito comum que um protocolo esteja associado a certa porta ou um serviço esteja associado a certa porta. Tá? E essa é só uma convenção que o pessoal usa, mas não é, como eu falei antes, não é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, a gente tem aqui o protocolo da FTP, que normalmente utiliza a porta 21 para transferência de arquivos, então normalmente tu vai encontrar a porta 21 sendo exposta, e não a porta 20, mas a porta 20 também é utilizada pelo FTP, mas para gerenciamento do serviço. O SSH é normalmente associado à porta 22, mas lembrem no desafio do Overwire que a gente não conectou na porta 22, a gente conectou na porta 2000 e alguma coisa. E isso foi o próprio pessoal, os moderadores do Overwire, que determinaram que seria assim, né? Que o protocolo SSH seria hospedado, né, e ofertado, né, a comunicação na porta 2000 e alguma coisa. Né? Pode ser que eles só não quiseram usar a porta 22, pode ser que eles estão usando a porta 22 para outro protocolo, para outro serviço, pode ser que eles querem segregar a comunicação na porta 22 somente para, por exemplo, os próprios moderadores e daí os usuários na porta 2000 e alguma coisa. Tá? Inclusive, isso até pode ser usado como uma forma de segurança por obscuridade, que é basicamente tu esconder a porta, né, vamos dizer assim. Então, os principais escaneadores de portas, né, por exemplo, o Nmap, por padrão ele vai escanear somente as 1000 portas mais comuns, certo? Então, se tu lá botar teu SSH na porta 50.002, por exemplo. O Nmap ele não vai escanear essa porta por padrão justamente porque ele escaneia somente as mais comuns. Tá? E o Nmap, eu estou falando aqui como se vocês soubessem que é, né? Mas pode ser que tu não saiba, é um escaneador de porta o mais comumente utilizado. Tá? E um escaneador de porta justamente para a gente descobrir quais portas estão expostas para a gente comunicar. Porque, por exemplo, se uma porta não está exposta para a internet ou exposta para a gente, acessível para a gente de alguma forma, a gente não vai conseguir entrar, né, naquela porta, entrar naquela sala, fazer uma analogia e estabelecer essa comunicação. Então, para tu estabelecer uma comunicação com uma aplicação web, com um SH, com um FTP, tu tem que ter a porta aberta, que a gente chama, né? A porta exposta de alguma forma, beleza? Então, só voltando, às vezes o pessoal usa isso como uma forma de segurança por obscuridade, porque daí tu vai, pelo menos, espantar os mais curiosos, que usam, né, somente um scanzinho básico ali para saber se tu tem algum serviço aberto, e não fazem um scan completo. Porque, né, por que é por obscuridade? Eventualmente, se tu deixa aquela porta aberta,
pessoas que vão mais a fundo, que vão escanear todas as portas, então de 0 a 65.000 e alguma coisa, elas vão encontrar esse serviço. Tá? Então isso não vai proteger 100%, mas esconda aí pelo menos os seus serviços das pessoas mais curiosas aí, ou de bots, por exemplo, da internet. Outro serviço comum é o internet na porta 23, o SMTP, né, que é um protocolo de e-mail, né? O SMTP é um protocolo de e-mail na porta 25, o POP13 e o IMAP também são protocolos de e-mail aí na porta 110 e 143. Aí tem o DNS na porta 53, o HTTP na porta 80, que mais? O SMB na porta 445. O SMB é um protocolo de compartilhamento de arquivos em rede, né? De compartilhamento de rede. O MySQL, né? O MySQL na porta 3386. O RDP na porta 3389. Então aí seriam exemplos de serviços mais comuns. Então, só relembrando, né? Por exemplo, tu vai lá e tu encontra uma porta 22 aberta. Além de encontrar a porta 22 aberta, tu não pode presumir, né, que tu não pode levar como verdade absoluta que a porta 22 está hospedando aí um serviço SSH, né? Ela pode simplesmente estar hospedando aí qualquer outro tipo de serviço ou qualquer outro protocolo, beleza? Então, basicamente, essas seriam as explicações aí de serviços comuns.